E aí pessoal, bom dia, meu nome é Natanael, a gente vai começar aqui a nossa primeira aula de matemática para o concurso público aí da cidade de Pacaju, está em 2023. A gente vai começar aqui com a introduçãozinha bem básica, falar sobre conjuntos, os tipos de conjuntos, números inteiros, naturais e os racionais. Vamos falar também das operações fundamentais e de operações entre conjuntos, tá? Então, essa é a primeira aula, a gente vai ter algumas. Essa primeira vai ser teórica, depois a gente vai ter respondendo exercícios e assim a gente vai seguindo, tá? Então, vamos lá, conjuntos. Primeiramente, pessoal, o que é um conjunto? Não tem uma definição aí certinha do que é conjunto, mas quando se fala em conjunto, a gente tem que ter em mente uma coleção ou uma classe, tá? Um grupo de alguma coisa. Você junta alguma coisa ali. Você agrupa um grupo de canetas, um grupo de borracha, um grupo de réguas. Você tem ali alguns conjuntos. Tá? Então, nos conjuntos, a gente tem os objetos, certo? Que, de modo geral, a gente chama de elementos. E é de costume a gente indicar os conjuntos com letras maiúsculas, é o que representa o conjunto, e os elementos do conjunto a gente faz com letras minúsculas. E a gente coloca esses elementos entre chaves, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Então aqui, ó, a gente tem, por exemplo, aqui o conjunto das vogais. A, E, I, O, U. Aqui, ó. Certo? Os conjuntos das vogais. A representação do conjunto é assim, ó, desse jeito, ó. O V de vogais, isso aqui você escolhe, tá? É a letra que você quiser, não tem problema. Coloca o sinal de igual, abre chaves, né? E coloca os elementos e fecha a chave. Onde o V representa o nome do conjunto e os objetos desse conjunto, A, E, I, O, U, né, são os elementos, certo? Então, ó, quando a gente tem um objeto Y, só para vocês entenderem, tá? Que é qualquer coisa, ele é elemento de um conjunto X, aqui a letra minúscula, letra maiúscula, né? Quer dizer que esse Y aqui seria um elemento e o X aqui seria o conjunto. A gente diz que Y pertence a X, tá? E a gente escreve assim, ó, Y minúsculo. Aí esse símbolozinho que é o de pertence, é um E maiúsculo escrito assim mais arredondado, a X. Então aqui se a gente pegar, a gente pode dizer, ó, que a letra U pertence ao conjunto V. O U, né, a letra U, ela pertence ao conjunto V, porque pertence ali ao conjunto de vogais. E o contrário também é verdade. Se, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um exemplo de vogais, a gente pode colocar que a letra B, por exemplo, a letra B, ela não pertence, aí você corta o Ezinho, ó, ao conjunto das vogais, certo? Porque aqui dentro não tem a letra B. Então, pertence e não pertence, certo? A gente tem, pessoal, também subconjuntos, que é um conjunto maior, que dentro dele vocês vão ter aí vários conjuntos menores. Se a gente pegar esse exemplo aqui das vogais, a gente poderia dizer que as vogais é um subconjunto do conjunto do alfabeto. A gente tem ali o alfabeto de A até Z, e dentro desse conjunto inteiro a gente tem as vogais, né? Que então seria um subconjunto desse conjunto maior, tá? Aqui tem a descrição, tá? Se x, y são conjuntos e todo elemento de x também é um elemento de y, dizemos que x é um subconjunto de y. E a gente escreve dessa forma aqui, ó. X está contido em y. É assim que a gente lê, tá? Esse Czinho diferente aqui é de estar contido. Agora, o contrário também é verdade. Se você não tem esse elemento lá, como eu dei o exemplo do B, né, lá em cima, do B dentro das vogais, a gente escreve que ele não está contido, tá? X não está contido em Y. Vamos lá, outro exemplo. Coloquei aqui, ó, um conjunto aqui dos estados do Brasil mais o Distrito Federal, certo? Então aqui você tem Acre, Alagoas,
tem todos os estados aqui. E esse conjunto a gente está representando pela letra T, ok? A gente tem um subconjunto dos estados, que são os estados da região sul do Brasil. S de sul, é a letra que eu quiser, que tem aqui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a gente pode dizer ó, que S, o conjunto dos estados da região sul do Brasil, e T, o conjunto de todos os estados do Brasil mais o Distrito Federal, a gente tem que S está contido em T, porque esse subconjunto, ele faz parte de um conjunto maior. A gente tem aqui a região sul, mas que também faz parte dos estados do Brasil. Ok? Então é assim que funciona a relação de conjunto e subconjunto. Essa aqui, pessoal, é uma forma da gente representar, tá? De fazer a letra, sinal de igual, aí depois abre chave, coloca todos os elementos do conjunto e depois fecha chave. É uma forma de fazer. Outra forma de representar é usando o diagrama de Venn. Tá? Diagrama de Venn, basicamente, você tem círculos e você organiza esses círculos de acordo com o conjunto que você quer representar. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegasse esse exemplo e vamos trocar aqui, vamos dizer que em vez de T, aqui a gente tem o conjunto B, só para ficar fácil o exemplo, e aqui o conjunto A. Se a gente pegasse o diagrama de Venn, ó, o A ele está contido em B, tá? Então é fácil de representar. Vamos dizer que aqui está todos os estados, ó, todos os estados, e aqui dentro os estados da região sul. Beleza? Então, uma forma de ver essa representação melhor é essa daqui com o diagrama de Venn, que são círculos. Você pode ver ele assim, que é o mais tradicional, é a representação tradicional dele, mas normalmente são círculos e você usa esses círculos para identificar os elementos de cada conjunto, ok? A gente também tem, pessoal, um conjunto unitário e o conjunto vazio. O conjunto unitário, como o próprio nome diz, é aquele que tem um só elemento, tá? Se ele tem um elemento lá dentro, o nome é conjunto unitário. E o conjunto vazio é um conjunto que não tem elementos e a gente representa assim, ó, com esse zerinho cortado. Então, se você tiver uma inscrição assim, A maiúsculo, igual, abrir chaves, coloquei o zero dentro, pessoal, isso aqui é um conjunto unitário, certo? Porque ele tem um zero aqui dentro. Agora, se eu coloco o zero e corto ele, eu estou dizendo que esse conjunto é um conjunto vazio, certo? Então tem que ter esse símbolozinho aqui. Se for só o zero, não é um conjunto vazio, é um conjunto unitário, ele tem um elemento dentro. Tem que ser esse zerinho cortado aí, certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que faça um conjunto com os meses, tá? Que tem 32 dias. Não existe mês com 32 dias. Então, ele seria um conjunto vazio, representa assim, certo? Não é zerado assim, ó, sem nada dentro. Também você vai entender que é um conjunto vazio, mas a simbologia é esse zerinho aí, ok? Vocês são mais fáceis de entender. A gente tem, pessoal, as operações entre conjuntos, tá? São formas de você comparar dois conjuntos. Como a gente fez aqui, ó, nos estados, o está contido e o não está contido, né? Se um está dentro do outro, a gente tem algumas operações entre conjuntos, tá? Essas operações são a união, a interseção e a diferença, ok? Então vamos lá, a união. A união é uma operação que junta todos os elementos de dois ou mais conjuntos para formar um conjunto maior, certo? Então aqui a gente tem ó, o conjunto B e o conjunto C, falei aqui errado, conjunto B e o conjunto A. Aqui, ó, a gente tem aqui na frente escrito, né? Aqui a representação está errada, pessoal, por isso que eu dei uma confundida aqui. Conjunto B, aqui. Aí aqui eu esqueci de colocar o conjunto A, tá?
mas não tem problema. Vamos colocar aqui. Se eu pegar, ó, esse A aqui, coloquei no canto errado, vou colocar ele aqui direitinho. Pronto, conjunto A. Aí aqui a gente tem o conjunto B, o conjunto C, o conjunto D, certinho agora, beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui o conjunto A e o conjunto B. A união B, esse símbolozinho aqui do voltado para cima é o símbolo de união. Quer dizer que você vai pegar todos os elementos que estão em A, todos os elementos que estão em B e criar um novo conjunto. Como é que você faz essa parte? É assim, ó. O número 1 tem no conjunto A? Tem. Tem no conjunto B? Não tem. Não tem problema. Traz ele para cá. Você está juntando os elementos do conjunto. O número 2 só tem no conjunto A. Também não tem no B. Tem problema. Traz ele para cá. O número 3, ó, ele tem no conjunto A e no conjunto B. Você vai repetir o 3 mais de uma vez? Não. Você vai colocar ele uma vez. Você está juntando aqui os elementos de cada conjunto. Se ele está nos dois, não tem problema. Ele vai ficar uma vez só aqui. E depois você vai continuar com o número 4 e o número 5, que está no conjunto B, não está no A e não tem problema. Você vai trazer para cá e formar esse conjunto maior de A união B. Aqui, ó, que vai ser 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Exemplo aqui, ó. O 2. A gente fez aqui o conjunto C, vogais, algumas letras do alfabeto, e aqui também o conjunto D da mesma coisa. C união D é a mesma lógica, tá? Vai procurar aqui o A, coloca para lá. O B, coloca para lá. O C também tem aqui no outro conjunto, não tem problema, pode botar lá. O C já tem aqui. Como já tem, você simplesmente não repete, só continua. O D joga para lá e o E joga para lá. E você formou aí o conjunto, tá? Mesma coisa aqui embaixo, estou colocando alguns exemplos só para vocês entenderem como funciona. Conjunto E e conjunto F. 2, 4 e 6, 3, 6 e 9. Aqui, pessoal, está organizado. O ideal é que você consiga organizar os números, né, os elementos em ordem para ficar melhor de entender, mas não é obrigado, tá? Então, aqui, ó, 2, tá aqui o 2, 4, tá aqui o 4, 6, tá aqui o 6. Aí você vai lá, o 3, tá aqui o 3. O 6 tem nos dois. Como eu já coloquei, eu não repito. Então, eu vou lá e coloco o 9. Né? Se você fosse fazer na ordem seria, vou abrir chave de novo, tá? Você ia fazer o 2, 4, 6, 3, 6 eu não coloco, né? Porque eu já tenho aqui, 9. Aí você vê que não fica na ordem, só que você pode organizar o conjunto, né? Organizar para ficar mais bonitinho, ok? Aí você coloca na ordem lá, mas não tem problema. A união dos conjuntos é a união dos elementos desse conjunto. Vamos lá para a interseção. A interseção, ela é como se fosse a subtração, tá? Você vai pegar... Subtração não, desculpa. Você vai pegar o que repete. A subtração é o outro, que é a diferença. Aqui, ó. Você vai pegar o A, o B. Aqui tem A, tem B? Não, você coloca. Explico já, tá? Só um errinho aqui. Então, vamos lá para a interseção. A interseção, pessoal, você vai pegar o que é comum aos dois conjuntos. A interseção é a operação que encontra os elementos comuns entre dois ou mais conjuntos. Então, aqui, exemplo. Mesma coisa lá de cima, tá? Do outro slide. Conjunto A e conjunto B. A interseção B, é assim que lê, tá? A interseção B. Você vai pegar tudo que é comum. O número 1 tem no conjunto A, tem no conjunto B. Se não tem no outro conjunto, você não coloca. O número 2 tem no conjunto A, tem no conjunto B? Não tem, então você não coloca. O número 3 tem no conjunto A, tem no conjunto B? Você coloca. Agora o 4 tem no conjunto B, mas não tem no A. Então não coloca. E assim você já para. Não precisa nem continuar. Por quê?
Porque o número de elementos desse conjunto aqui, ele já acabou, certo? Então, os outros também não vão ter, não adianta. Porque é só o que está nos dois. Então, ó, o A, o C, interseção D. Você pega o primeiro conjunto e vai olhando. Ó. O A não tem, esquece. O B não tem nos dois, no D também, também esquece. O C tem. Então, eu repito lá o C. Então, não é eu preciso olhar os outros elementos do conjunto? Não, porque já acabou esse conjunto A, o conjunto C aqui, o que eu acabei de falar, tá? Se tivesse mais elementos aqui, por exemplo, depois do C tivesse um D, um E, aí você ia olhar e comparar os dois, certo? Mesma coisa aqui no conjunto E, interseção F, mesma coisa. Tem 2? Não tem. Tem 4? Não tem. Tem 6? Tem. 6 tem nos dois. Então, eu vou lá e coloco. 3 e 9 não tem, não precisa fazer. E é isso. Nessas duas operações, pessoal, de união e interseção, tem uma coisa em comum, que é a ordem não faz diferença. Tanto poderia ser A união B, como B união A. Tá? A união B, como B união A. Não teria problema. Na diferença, isso faz diferença, tá? Como o próprio nome já diz. A diferença é a operação que encontra os elementos que pertencem a um conjunto e não a outro. Ou seja, A menos B, eu vou ver os elementos que estão em A e que não estão em B, certo? Entenderam, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui o número 1. Ele tem em A, certo? Mas ele tem em B? Não tem. Então, eu coloco. Trago para cá. O número 2, ele tem no A, mas ele não tem no B? Também. Ele tem no A e aqui não existe. Ó. Então, eu coloco. O número 3, ele tem no A? Tem, mas ele também tem no B. Então, eu não coloco. Já era. Acabou aqui. Aí, o conjunto, pessoal, aqui eu tenho 4 e 5. Só que o conjunto A, que é o meu conjunto de referência, é o meu primeiro, ele já acabou os elementos dele. Então, não adianta, porque eu estou vendo o que tem em A que não tem em B. Então, mesmo que o 4 e o 5 tenha em B, mas não tenha em A, não é essa a relação que eu estou fazendo. Tá? Aqui no último aqui tem uma pegadinha para a gente ver. C menos D. Tá? A diferença a gente usa o sinalzinho mesmo, tá? O menos. Então, vamos lá. O A tem aqui, mas não tem aqui. Ótimo. Vou lá e coloco. O B tem aqui, mas não tem aqui. Ok. Vou lá e coloco. O C eu tenho aqui e tenho aqui. Então, pronto. Eu já não coloco porque eu tenho nos dois. E a outra relação é a mesma. O D e o E, eu não estou vendo isso. Eu estou vendo o C menos o D. Tá? Aqui embaixo está o contrário. Prestem atenção aqui na leitura. Não é E menos F. Ó, aqui, ó. É F menos o E. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver os elementos que estão no F e não estão no E. Tá? É o contrário. Então, vamos lá. O 3 tem no F? Tem. Tem no E? Não. Então, vou colocar aqui. 3. O 6 tem no F? Tem. Tem no E? Tem também. Então, eu também não coloco. O 9 tem no F? Tem. Coloco o 9 aqui. Tem no E? Não tem. Então, eu já paro porque eu já analisei os meus 3 elementos desse conjunto. Não tem por que continuar. Eu olho tudo que está num conjunto e vejo se tem no outro. Agora, pessoal, se fosse o contrário. Se fosse E menos F. E menos F. Aí eu vou fazer o quê? Deixa eu limpar aqui para ficar melhor da gente entender aqui só a relação aqui. E menos F é diferente de F menos E. Então eu vou pegar. O número 2 eu tenho no conjunto E? Tenho. Eu tenho no F? Não. Então eu posso colocar aqui. 2. O número 4 eu tenho no E e tenho no F?
Não. Então, eu posso vir e colocar o número 4 aqui. O 6 eu tenho no E? Tem. Tem no F? Também tem. Então, acabou. Eu já não coloco mais. Meu conjunto termina aqui. Seria 2 e 4. Na diferença, a ordem que está a conta aqui, ela muda, tá? E menos F é uma coisa, F menos E é outra. Na união e na interseção, tanto faz, tá? Você vai A união B ou B união A é a mesma coisa. Interseção, a mesma coisa. Você vai ver os elementos comuns entre os conjuntos. Então, A interseção B e B interseção A não faz diferença, ok? Na diferença, isso faz. Beleza, pessoal? Então, aí, agora que a gente entendeu o que é um conjunto e como é que a gente faz a relação entre esses conjuntos, a gente vai conhecer agora os conjuntos numéricos, tá? O que a gente vai usar daqui para frente. Os conjuntos numéricos são os conjuntos dos números que a gente utiliza no dia a dia, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Números negativos, números positivos e frações, tá? Após estudarmos os itens sobre os conjuntos, a partir desse tópico a gente vai abordar os subconjuntos numéricos que compõem o conjunto dos números reais, certo? Então vamos lá. A gente vai começar primeiro com os números naturais, inteiros e racionais. A gente também tem os números irracionais, a gente não vai ver isso agora, tá? A gente vai focar primeiro nesses aqui, mas a gente vai ver números irracionais depois, que são subconjuntos disso aqui também, tá? O conjunto dos números naturais é formado, só corrigir aqui, pelos números que vão de 0 até o infinito, certo? E ele é representado, pessoal, pela letra N. Não é esse N aqui exatamente, né? É um N, você vai sempre ver um N, mas vai ver às vezes um N com um tracinho assim do lado, tá? Com um tracinho coladinho aqui. Mas é pela letra N. Deixa eu botar isso aqui para cá. Então, o conjunto dos números naturais está aqui. N é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vai até o infinito, pessoal. Tá? Não tem fim esse conjunto, tá? Por isso que é o conjunto dos números naturais. Se a gente tivesse aqui até o 7 e fechando, não seria um conjunto dos números naturais. Seria um subconjunto dele, tá? Porque é um conjunto aqui finito. Ele termina. O dos números naturais não tem fim. O conjunto dos números inteiros é um pouco mais complexo. O N, né, ele representa aqui o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros, né, como a gente vinha vendo, o N naturais, o I deveria ser de inteiros, mas não é. É pelo Z. E também tem uma diferença. É o Z com como se fosse um Z dentro do outro. Assim. É estranho, né? Um Z dentro do outro. Mas a gente usa aqui a letra Z normal, não tem problema. E esse Z, pessoal, vem do alemão, que é Zahl. Zahl em alemão é número, tá? Então é por isso que a gente usa, é denominado aqui pela letra Z. Certo? E o conjunto dos números inteiros é representado por todos os números inteiros naturais, aqui do 1 para frente, do 0 para frente, e também pelos negativos. E também vai até o infinito. Tá? Então, você tem 0 e daqui para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o infinito. E menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, também até o infinito. Nos números inteiros, pessoal, a gente tem alguns subconjuntos, tá? A gente tem os conjuntos dos números inteiros não negativos, e ele é representado por esse Z+, certo? Esse Z+. Quando você vê Z+, é igual ao conjunto dos números naturais, certo? Porque vai ser todo o conjunto dos números inteiros sem os negativos, não negativos. Esqueci o acento aqui, pessoal. A gente tem o conjunto dos números inteiros, o subconjunto, né, desculpa, não positivos, que você vai ver com um Z menos. Aí você vai até ali, ó, o menos 1, certo?
Aí aqui, pessoal, tem um detalhe. Você pode ou não acrescentar o zero, tá? Na matemática básica, a gente acrescenta o zero. Não é errado você ter o zero aqui, não, tá? Então, não é. Mas aí vai de que a gente chama de convenção. Então, na matemática básica, a gente acrescenta o zero aqui, que são ó, os não positivos, tá? Então, só exclui os positivos e o zero a gente chama que é neutro ou nulo. E quando você vê o nzinho, o z com asterisco, a gente diz que é os números inteiros não nulos, que é os números inteiros sem o zero. A mesma coisa, pessoal, acontece aqui, eu esqueci de explicar, tá? Só de mostrar aqui. Os números naturais, deixa eu tirar isso aqui daqui, pronto. Números naturais, eles também têm a versão sem o zero, tá? Se eu copiar aqui, ó, colocar aqui e aqui colocar um asterisco, essa estrelinha, seria os números naturais sem o zero, a partir do 1, ok? Então, viu esse asteriscozinho, é sem o zero. Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros. E dos números racionais, a gente tem ó, uma regrinha aqui. O número racional é um número que pode ser escrito na forma de uma fração, A sobre B, tá? A sobre B é qualquer letra, tá, pessoal? A sobre B é só para a gente não usar número agora, mas a gente vai usar. Com A e B pertence aos números inteiros e B tem que ser diferente de zero. Tá? Ficou um pouquinho complicado aí, né? O que é que eu quero dizer aqui? A e B, A em cima, B embaixo, pertence, né, aos números inteiros. O A ele pode ser positivo, como pode ser negativo. O B, pessoal, ele tem que ser diferente de zero. E o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Só que é um Q com um tracinho aqui, ó, assim, desse jeito, tá? Mas pode usar só a letra Q também, não tem problema. Todo número que pode ser escrito em forma de fração é um número racional. Então, aqui alguns exemplos. Vocês estão vendo aí números negativos e positivos, mas nenhum com o zero embaixo, tá? Vamos ver agora por quê. Nas frações, pessoal, a gente tem duas posições. Em cima a gente tem o numerador, embaixo a gente tem o denominador, certo? Falando de novo em fração, a gente não pode ter o denominador sendo zero, tá? Por que a gente não pode? Deixa eu dar um exemplo aqui para explicar para vocês mais ou menos aí como é que ficaria. É o seguinte, a fração ela é uma divisão, certo? Eu estou dividindo o número de cima pelo de baixo. Então, eu tenho 6 canetas, por exemplo, e eu quero dividir para 3 pessoas. Vai dar aí, né, 2 canetas para cada pessoa. Então, eu tenho 6 canetas, dei 2 canetas para cada pessoa, certo? O resultado aqui é 2. Eu consigo fazer essa divisão. Se eu pegar as mesmas 6 canetas e dividir para 2 pessoas, eu vou dar 3 canetas para cada pessoa. Se eu pegar 6 canetas e dividir para 3, desculpa, eu tenho 2. Se eu pegar 6 canetas e dividir para 3, para 2 eu tenho 3. Se eu pegar 6 canetas e dividir para uma, eu vou pegar todas as minhas canetas e entregar para uma pessoa só, certo? Isso não acontece, pessoal, se eu tivesse um zero embaixo. Aqui é o meu limite. Eu não consigo dividir mais que isso. 6 por 3 dá 2, 6 por 2 dá 3, 6 por 1 dá 1. Desculpa, eu até coloquei errado aqui, é 6, tá? Eu vou ter todas as minhas canetas divididas para uma pessoa só. Deixa eu apagar aqui. Eu vou ter as 6 canetas divididas para uma pessoa que vai dar o número 6, né? O mesmo número, certo? Então, não tenho como dividir por zero. É por isso que o número de baixo não pode ser zero. Não pode, em hipótese nenhuma, ser zero. Eu não consigo pegar nada daqui e jogar para cá.
seja uma vez, 2 vezes, como foi feito aqui. Tenho 6 canetas, dividi para 3. Joguei para cá, deu 2 para cada um. Eu não consigo fazer isso com o 0. Beleza? Então é por isso que a parte de baixo não pode ser 0, já que a fração é uma divisão. Ok? A gente vai ver isso mais a fundo depois. Tem a operação entre frações e tal. Vamos lá para nossas operações fundamentais. A gente tem basicamente 4, né? Basicamente não, né? Só são 4. Tudo deriva disso aqui. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Certo? Pessoal, a gente está dando só um review, tá? Em tudo aqui. Essa parte dos conjuntos, para entenderem aí como é que funciona a parte mais teórica, a parte aqui das 4 operações de conta. Provavelmente a maioria de vocês deve saber já como é que isso aqui funciona e tal. Então a gente não vai ensinar aqui nesse momento a somar e tal. Vou só mostrar como que funcionam as operações e algumas regrinhas básicas para a gente poder mais na frente, nas próximas aulas, já resolver aí as nossas questões, tá? Então a adição. A adição é a operação que junta 2 ou mais números para formar um total. Exemplo. 2 mais 3, 5. 7 mais 9, 16. Isso aqui é uma linha, fazendo a conta assim, né? Quando você arma a conta, 10 mais 15. Né? Dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade, sempre começando aí pela unidade. Então, 0 mais 5, né? É 5, não acrescenta nada no 0. 1 mais 1, 2, 25, certo? Quando você tem aqui, pessoal, nessa situação embaixo, você tem vírgula, aí você coloca a vírgula abaixo da vírgula, certo? Então aqui nessa conta aqui, ó, tá 0,5 e aqui embaixo 0,25, certo? Natanael, tá faltando um número aqui. Não tá? Porque daqui para frente, ó, depois da vírgula, você pode acrescentar zeros. Então aqui é como se tivesse aqui, ó, um 0, certo? Então fica assim. Você vai fazer agora normal, 5 mais 0, vou fazer de outra cor aqui. 5. 5 mais 2, 7. 0 mais 0, 0 e a vírgula abaixo de vírgula, então 0,75. Pessoal, a letra está esquisita aqui porque eu estou fazendo com o mouse, tá? Mais 0,75, ok? Subtração. Vou pegar aqui a 5 menos 3, 2. Não vamos fazer essa parte aqui, vamos pegar logo essa, né? Então, 15. Opa. 15 menos 10. Então, aqui eu vou ter 5 menos 0, 5, não tem erro. 1 menos 1, 0. Né? Então, a gente tem que é 5 o resultado. Quando for assim, pessoal, com vírgula, aí você vai fazer a mesma coisa. Essa conta aqui ela é fácil, né? 0 tá quase que por 2, né? Então, tirando metade do valor. Mas, vamos lá organizar aqui também. Fazer aqui, ó. 0,5, 0,25. Mesma coisa, aqui é como se tivesse um 0. Tá? Na subtração, pessoal, a gente pode fazer de algumas formas. Eu vou explicar aqui como eu sempre faço, mas tem várias formas de fazer. Tá o verde aqui, ó. Você não consegue daqui, ó, deixa eu colocar aqui só uma caneta mais fina, tirar um de outro, né? Você vai pegar sempre o de cima e diminuir o de baixo. Então, 0 menos 5, você não consegue fazer isso. 5 menos 2, você consegue. Você tem 5, vai tirar 2, você consegue tirar 2 de 5. Mas você não consegue tirar 5 de 0, tá? Como é que funciona? Eu venho aqui, ó, e transformo esse 5 aqui, ó, num 4. Eu tirei 1 daqui. E esse 1 eu coloco aqui. Certo? Agora eu não tenho mais 0, eu tenho 10.
Então, 10 menos 5, aí eu consigo. Que vai dar 5. Certo? Aqui, ó, agora não é mais 5, é 4, porque eu tirei 1 daqui. 4 menos 2, 2. 0 menos 0 é 0, não mexe, e a vírgula fica igual, tá? Então, 0,25. De novo, só mostrando aqui como é que funcionam as operações de conta, tá? A gente também tem a operação entre sinais, depois a gente vai ver isso. Mais e menos, mas a gente vai ver depois. Só para adição e subtração tem uma regra, multiplicação e divisão tem outra. A multiplicação é a operação que adiciona um número a si mesmo várias vezes, tá? Então, eu tenho 2 vezes o 3. Então, eu tenho, como se fosse aqui, ó, 3 mais 3. 2 vezes o 3. O contrário também é verdade. Se fosse 3 vezes 2, eu teria 3 vezes o 2. 2 mais 2 mais 2. O resultado é o mesmo, é 6. Então, aqui na multiplicação, pessoal, a gente tem uma regrinha, né, que é muito conhecida, que é o seguinte, que a ordem dos fatores não altera o produto, certo? O que é esse produto? Produto, pessoal, o resultado da multiplicação, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Esses aqui são os fatores e aqui é o produto. Se eu tiver aqui, ó, 10 vezes 5, isso aqui são os fatores e o resultado aqui vai ser o produto. 5 vezes 0 é 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 5 vezes 1, 5. Certo? Sem muito segredo aí. Com vírgula, pessoal, é a mesma coisa ali da outra. Da subtração e da adição. A diferença é que na subtração e na adição a gente tem que seguir essa regrinha da vírgula abaixo de vírgula. Na multiplicação não tem isso não. Você pode fazer aqui 0,25 e aqui 0,5. Por que eu coloquei o 0,25 em cima? Para ficar mais fácil, pessoal, colocar o que tem mais algarismos em cima, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Não tem problema ser um ou outro em cima. Então, vamos lá. Outra coisa que muda, na adição e na subtração, você faz assim, ó. Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Na multiplicação, não. A multiplicação é esse primeiro aqui com esse, depois com esse, depois com esse. Terminou, esse com esse com esse. Você vai multiplicar cada algarismo de baixo por todos os algarismos de cima. Ok? Então, vamos fazer aqui. 5 vezes 5, primeiro, né? 5 vezes 5, 25. Então, eu vou colocar aqui o 5, a unidade fica embaixo e a dezena vai lá para cima. 5 vezes 2, 10. Mais 2, eu vou somar, né, com esse aqui, 12. Então, eu boto a unidade aqui, o 2, e a dezena vai lá para cima. 5 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Certo? Pronto. Agora eu vou fazer o outro aqui. Vou trocar a cor. Aqui, pessoal, todo número multiplicado por 0 é 0, né? Então, 0 vezes 5, 0. Olha o detalhe. Quando eu fiz aqui com esse 5, eu comecei a colocar o resultado daqui, ó. Como eu estou começando agora do 0, o resultado começa abaixo do 0. Então, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Você vai somar isso aqui. 5 aqui não tem nada, você repete. 2 mais 0, 2. 1 mais 0, 1. E o 0 você repete aqui, não tem nada. Aí você vê as casas decimais. Ó. É uma casa decimal só. Você vai colocar a vírgula. 0,125. Ok? Bem simples aí. E a divisão. Pessoal, a divisão ela é a única que difere um pouco de como você usa, né? Como você arma a sua conta. Multiplicação, divisão, multiplicação, adição e subtração são iguais, né? São os números em cima, embaixo uma linha e você
dá o resultado. Na divisão, não. A divisão, ela engloba as 3 operações acima, tá? 2 ou 3 das de cima. Então, aqui eu tenho, ó, 6 dividido por 3 é 2. Aí aqui eu coloquei um exemplo maior para ficar fácil, para a gente poder ver. 500 dividido, tem esse L, tá? Você faz esse L deitado aqui mais longo, por 50. Tem números redondos para ficar fácil de explicar para vocês. Então aqui, ó, eu vou procurar um número, né, que eu consiga multiplicar por 50. Olha, então já acrescentou aqui a multiplicação. Aqui vai ser o número 10. 10 vezes 50, já fiz multiplicação. Se eu não souber, aí eu vou fazer 50 vezes 10. E vou fazer 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 5, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. Aí vou somar 0, 0, 500. Deu 500. Aí eu coloco 500 aqui, ó. Vou usar subtração. 500 menos 500 é 0. Isso aqui, pessoal, a gente chama de resto. Tá? É o que sobrou da minha divisão. Resto. Ok? Isso aqui é o quociente. Tá? Que é onde vem o Q lá dos números racionais. Tá? Esse Q é de quociente. Ok? Então, a divisão, ela engloba outras operações de conta, né? No caso aqui é a multiplicação e a subtração. Esse aqui, pessoal, é uma conta que o resultado dá 0, dá bonitinho. Mas se você pegar um exemplo de número quebrado, vou botar aqui 13 dividido por 2. Não vai dar certinho, porque 6 aqui, ó, vezes 2 é 12, é menor que 13. Se eu colocar aqui 7 vezes 2 é 14, é maior que 13, né? Então não vai dar. Vamos fazer com o menor, você faz com o menor. Então 6 vezes 2 é 12. 13 menos 12 é 1. Aí eu faço o quê? Acrescento um 0 embaixo e uma vírgula. E vou fazer a divisão de novo. Qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 10? É 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, nada. Então, aqui eu cheguei no meu resultado final. Isso aqui, pessoal, é um número, né, racional que pode ser escrito em forma de fração. Tá? Que pode ser escrito em forma de fração, que seria 13 sobre 2. 13 sobre 2. Certo? E aqui, da multiplicação, pessoal, e da divisão, saem outras regrinhas aqui. Outras coisas. Da divisão, você vai ver principalmente as dízimas periódicas, simples e compostas, porque aqui acabou no zero. Só que tem números que aqui vai ficar dando 1, 2, 1, 1, 1, 1, e você vai colocando 0, vírgula, aí depois não coloca mais vírgula, vai só acrescentando 0 ou um número aqui na frente, e esse número vai ficar infinito, tá? E não vai ter fim, ou então vai ter um número muito grande. Se você vê que ele começa a se repetir, tipo 6,55555, ele é infinito, tá? Então, daqui saem as dízimas, que são os nossos números irracionais quando elas não têm fim, tá? Por exemplo, raiz quadrada de 2 é um número irracional. E a gente tem também os números complexos, não vamos ver isso, tá? Da multiplicação, pessoal, saem as potências, certo? Tanto vai ter raiz quadrada como potência, mas na frente a gente vai ver, ok? Então, viram aí as 4 operações de conta, como é que ela funciona. E a gente também tem as operações entre números, as relações, desculpa, entre números. As relações entre números, pessoal, são comparações. Basicamente, você vai comparar um número com outro. E a gente tem aí alguns sinais para utilizar, tá? As principais relações entre números são maior que, menor que, igual a e diferente de.
Isso são comparações, pessoal, que a gente usa no dia a dia. Você vê duas pessoas, fulano é maior que ciclano. Esse carro é igual a aquele outro carro. Esse carro é diferente deste outro carro. Então, a gente usa isso com muita frequência. O maior que, tá? É representado por esse sinal aqui, ó. É como se fosse um Vzinho deitado. É como se fosse, não, é um Vzinho deitado, aqui assim. E ele fica virado sempre pro número maior, certo? Então, a gente tem aqui, ó, que 5 é maior que 3, 10 é maior que 7, 2/3 é maior que 1/4, tá? 2/3 vai dar 0,66, eu acho, alguma coisa assim, próximo disso. E 1/4 é 0,25. Então, 0,66 é maior que 0,25. Ele fica aberto para o maior, tá? Ele sempre vai ficar aberto para o maior. Esse lado aqui abertinho é para o maior. A gente tem um menor que é a mesma coisa do maior, só que inverte o lado, né? Então ele vai ficar, ele continua aberto para o lado do maior, só que você coloca o número menor primeiro. Então, se aqui a gente tem que 5 é maior do que 3, automaticamente, né, o 3 ele é menor do que 5. Se o 10 é maior que 7, automaticamente o 7 é menor que 10. E se o 2/3 é maior que 1/4, automaticamente 1/4 é menor que 2/3. Então, se ele fica aberto para o maior, ele fica fechado para o menor. Era um M minúsculo, peraí. Certo? É assim que funciona essa relação de maior e menor. A gente tem o igual, todo mundo conhece aí, né? Uma igualdade entre dois números, mesmo que eles estejam sendo representados de formas diferentes. Por exemplo, 3 igual a 3. 5 meios ou 5/2 é igual a 2,5. Eles estão escritos de formas diferentes, mas, né, isso aqui, ó, 5 meios, 5/2. Isso aqui lembra que é uma divisão. Eu estou dividindo o número de cima pelo de baixo. Então, 5 dividido por 2 é 2,5, que é igual ao que está aqui. E a gente tem aqui 0,3 igual a 3 décimos, né? Então, se eu pegar 3 e dividir por 10, 3/2, ou isso aqui é uma divisão, eu vou ter 0,3, ok? Então, é por isso que são iguais, mesmo sendo escritos de formas diferentes. E a gente tem, por último, o diferente, né? A diferença, que é o sinal de igual cortado. Então, a gente tem aqui 3 diferente de 5, 2/3 diferente de 1/4, 0,5 diferente de 2/1, tá? Basicamente, dois números são diferentes, aí você vai colocar isso aqui. Isso aqui você também usa para a relação entre lá os conjuntos, para dizer que um é diferente do outro, que é igual. Que se for igual, usa esses elementos aqui. Não o maior e menor. Esses dois sim, mas esse aqui não, tá? Então, é isso, pessoal. Essa primeira aula ela é mais teórica, como eu falei. A intenção era apresentar para vocês essa primeira parte do conteúdo. E a gente vai, nas próximas aulas, se estender um pouco mais, porque daqui da multiplicação a gente vai ver potência e raiz quadrada, e da divisão a gente vai ver lá as dízimas e fazer a introdução ali aos números irracionais, certo? Na adição e multiplicação e subtração, desculpa, a gente vai ver as operações com sinais, dois sinais iguais, soma, dois sinais diferentes, são iguais, né? Dois sinais diferentes, você vai subtrair. Na multiplicação, a regra, na divisão, a regra muda um pouco, porque você também vai fazer a multiplicação e a divisão, a multiplicação desses sinais, tá? Então, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Vamos aprender lá sobre MMC, fatoração, etc. Que tudo isso são variações das 4 operações fundamentais. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Estudem aí, esses slides vão ficar debaixo aí no link da descrição do vídeo, para vocês poderem baixar
e poder estudar por aqui, beleza? Até mais.